Os russos viram as explosões seguidas da artilharia inimiga enquanto rumaram para a trincheira que deveriam tomar. Desceram rumo a ela, ouvindo os estalos de tantas armas quanto o homem pudera colocar em combate para acabar com a vida de outros de sua espécie. Os rifles atiraram para dentro dos bunkers inimigos naquela progressão assustadora. Do mesmo modo, outros fuzileiros correram em desespero pelos campos, vendo suas colunas dizimadas. Tentaram uma carona para escapar e evitar a praga dos drones que já estava para chegar para finalizar quem ficasse para trás. Eram os dias de combate entre os fuzileiros russos e as tropas ucranianas em Donetsk. Dias em que começaram firmemente os avanços sobre Novomikhailovka. Os fuzileiros da 155ª Brigada de Infantaria Naval de Guardas da Rússia tinham uma missão há mais de 2 anos: tomar Vuhledar. Era uma cidade que se tornou um desafio ao repelir seguidamente desde suas melhores tropas até soldados menos treinados enviados em ondas de ataque com blindados, tentando seguidamente passar por campos minados e tempestades de drones. De lá de dentro, a 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia defendia o território com petulância, mantendo a poderosa Rússia afastada. Mais de 2 anos de guerra e tudo que a 155 russa acumulou em volta de Vuhledar foram os fracassos e os restos de metal. Não que os fuzileiros não tenham conseguido nada antes. Várias cidades foram tomadas da 72 em batalhas épicas, mas Vuhledar ainda era uma barreira intransponível, mesmo para uma tropa com tantos recursos. O mapa de Donetsk foi observado pelos comandantes, que começaram a enviar parte dos fuzileiros para Novomikhailovka. Aquela seria uma nova rota, mas antes precisaria haver pressão em Vuhledar. Os tanques da marinha russa se prontificaram para mais um assalto contra as trincheiras ucranianas. O inverno havia passado quando a tripulação começou o preparo das munições. A bandeira dos fuzileiros tremulava sobre o tanque, abaixo da gaiola que ajudaria a proteger do ataque dos drones. Os projéteis foram preparados com o municiamento automático funcionando para enviar destruição com velocidade contra os ucranianos. O tanque partiu para a posição. Poderia chegar a quilômetros do alvo e ainda o atingir. O mecanismo de recarga funcionou perfeitamente e a mira travou sobre os ucranianos que se movimentavam na trincheira. Os disparos começaram, filmados pelos drones que detectaram a fumaça enchendo as defesas da 72. O T-64 ucraniano, que tentou sair de Vuhledar para ajudar a contra-atacar, não teve sorte. Um Lancet o encontrou facilmente se deslocando, estourando sobre ele. As chamas começaram rapidamente, pois as munições foram atingidas. Não demorou para seguir a tradição dos tanques soviéticos de uma explosão catastrófica. A 72 não era a única brigada que enfrentava os fuzileiros russos em Vuhledar. Tropas como o 74º Batalhão de Reconhecimento ou a 68ª Brigada Jäger sofreram com bombardeio russo quando estiveram em apoio na região. A praga aérea dos drones cercou a cidade, sem deixar descanso para os ucranianos nas formações defensivas em volta dos prédios. Os kamikazes estavam lá para apagar vidas. Os ucranianos também tinham seus drones. Nas áreas em que os russos se expandiram, eles encontraram montes de minas que seriam usadas para melhorar as defesas das áreas recém-tomadas. O arsenal foi destruído com uma granada
granada, gerando uma explosão absurda. Os drones com granadas faziam parte do arsenal jogado contra os russos que tentaram se acomodar nas trincheiras no inverno. Era um desespero tentar se esconder desses assassinos aéreos soltando suas sementes de fogo sobre os esconderijos. Os drones encontraram os russos durante as marchas, colocando as granadas entre os homens e os fazendo rolarem no chão na tentativa de escapar dos estilhaços. Nessa mesma época, os russos tentaram um ataque em Sorododsk, ao leste de Vuhledar e ao sul de Novomikhailovka. Era uma das sondagens sobre a região, feita com dezenas de blindados. Os kamikazes da 72 giraram as hélices no rumo dos tanques e IBMPs. Foram tantas descidas que eles mesmos filmavam os resultados das pestes anteriores que consumiram o metal de tantos equipamentos. O resultado do ataque foi um campo cheio de fogo e explosões em janeiro de 2024. As peças de guerra se transformaram em piras no meio das trilhas, sendo abandonadas pelos soldados e seguidamente atingidas pelos drones para evitarem qualquer chance de recuperação. Pelo menos 13 viraram sucata naquele dia. Os russos não deixaram barato. A artilharia desceu suas bombas sobre Vuhledar, tentando pressionar a 72 a se manter dentro da cidade, enquanto as sondagens continuaram para fazer o cerco. Seus drones miraram os homens protegendo as trincheiras. As hélices zumbiram rapidamente no mergulho para encontrar o corpo do soldado e arrancar dele as partes que pudessem. Deixaram por muitas vezes homens jogados no chão de uma maneira que nunca seriam reconhecidos por suas famílias. O inverno passou e a paisagem mudou os tons para verde, mas os drones continuaram lá. Dezenas de granadas eram soltas sobre as posições ucranianas. As F-1, apelidadas pelos russos de limõezinhos, conseguiam espalhar fragmentos de maneira efetiva a mais de 30 metros, apesar de sua explosão ter um raio bem mais curto. Era mais que o necessário, entretanto, para estourar os buracos onde os ucranianos se escondiam. O sniper russo conhecido como Cirurgião participou do cerco da cidade. Junto com seu observador, ele vagou entre as construções nas bordas de Vuhledar, procurando as posições para atirar nos ucranianos tanto de dia quanto de noite. Os disparos não deixaram os defensores em paz. Ficar de pé na trincheira foi se tornando um risco muito grande, com as lentes do Cirurgião mirando tantos soldados. Obviamente, o Cirurgião não estava sozinho. Tantos outros snipers andaram por Vuhledar com seus rifles nas mãos, percorrendo caminhos entre as árvores até encontrar os pontos certos. Seus observadores ajudaram a encontrar os alvos. As lunetas e os telêmetros laser mediram a distância para os cálculos adequados para os disparos. O Cirurgião era metódico em seus tiros. Uma vez que cada inimigo era derrubado, ele mudava de posição para evitar se tornar o alvo dos drones ou da artilharia. Era o dia a dia do Cirurgião em torno de Vuhledar. Encontrar uma trincheira com um ucraniano distraído com os momentos de tédio da guerra era o ideal. Parecia tudo em paz quando a artilharia russa descansava, mas o sniper à espreita acabava com os momentos dos inimigos. Os assaltos a essas trincheiras fragilizadas pela artilharia e pelos snipers deveriam ser mais fáceis, mas a resistência ucraniana estava resoluta em Vuhledar. Os fuzileiros foram se aproximando das defesas esfumaçadas. Um deles colocou o fuzil sobre a terra para atirar no bunker de onde um ucraniano jogou uma granada que estourou ao lado de seus companheiros. Os russos continuaram abrindo caminho no meio da fumaça, sentindo as explosões lançadas pelos soldados oponentes esquentarem suas fardas. A fumaça tomou a trincheira com parte dela finalizada, mas aquele não pareceu um dia feliz para os russos, sem a oportunidade de filmar uma vitória naquele ataque difícil. Ao mesmo tempo, os fuzileiros da 155 continuaram sua sondagem para tentar flanquear Vuhledar.
Nova Mikhailovka era uma das vilas ucranianas que tiveram sua paisagem idílica interrompida pelo furor da guerra. 1.500 pessoas viveram em um lugar que agora era alvo dos fuzileiros russos. Ali, a 72 não tinha espaço para combater seus contumazes oponentes. Quem entrou em contato com a 155 foi a 79ª Brigada Separada de Assalto Aerotransportada. Em maio de 2022, os homens da 79 já experimentaram as munições termobáricas, sugando o ar de suas posições a fim de o tornar puro fogo no instantes seguintes. TOS-1, BM-21 Grad e morteiros jogaram suas munições sobre uma vila ainda verde e repleta de pequenas casas. As trincheiras ucranianas no meio das construções sofreram tanto quanto as paredes e tetos que despencaram. Aquele foi um mês em que a 42ª Divisão de Guardas de Rifles Motorizados usou seus morteiros para agredir a infantaria ucraniana nas trincheiras, juntando seu trabalho ao da 155. A 79 destruiu uma arma antitanque MT-12 Rapera para deixar que seus blindados pudessem avançar. O T-80 ucraniano atravessou a estrada para procurar uma posição para disparar contra a ofensiva russa que começava a incomodar a 79 em Nova Mikhailovka. O canhão 2A-46 alcançou os inimigos facilmente a 3 quilômetros. Os russos queriam aquela vila. Continuaram mandando suas tropas para seu novo alvo. Essa aldeia era fundamental para controlar a rota para Kostiantynivka, um importante centro logístico. Era como ter a chave do armário de suprimentos. Quem possuísse Kostiantynivka controlaria muito. Logo além ficava Vuhledar, crucialmente localizada na encruzilhada das principais linhas de batalha. Os tanques russos progrediram colocando fogo nos campos mais secos. Contudo, eles mesmos acabaram se juntando às chamas. Colunas despedaçaram-se nas planícies altamente minadas pela 79, sem chance de conseguirem qualquer avanços em 2022. Foram os primeiros soldados russos naquele fronte, correndo pelas estradas em busca de novas proteções, enquanto seus blindados começaram a formar o cemitério de metal de milhões de dólares em volta da cidade. Os russos continuaram desafiando a 79 naquele ano. As colunas tentaram chegar nas linhas de árvores, no entanto eram recepcionadas por muita fumaça. Os veículos foram cobertos pela destruição densa. A paisagem do campo foi manchada pelas nuvens cinzentas da guerra. As tropas escaparam das armadilhas que seus blindados haviam se tornado para tentarem uma nova proteção nas árvores, mas não adiantava nada. Os drones espreitaram os céus, assistindo os passos rápidos dos russos tentando escapar do horror de mais um ataque falho. As granadas caíram sobre esses homens sem poupar até mesmo aqueles que tentaram ajudar os feridos. Havia muitos esconderijos dos ucranianos em toda a área de Nova Mikhailovka. Os drones russos observaram cada espaço defendido. A artilharia agradeceu pelas coordenadas e fez seus disparos. A 155 não se importou em gastar toda a munição que tinha para cobrir os campos de fumaça. Eles queriam explodir todas as defesas ucranianas. Precisavam deixar toda a rede impossível de ser mantida pelos soldados inimigos. As sequências de disparo eram longas, com intervalos cheios de um ritmo maquiavélico durante todo dia. A partir de maio de 2023, os ataques começaram a ficar mais intensos em Nova Mikhailovka. A grande vergonha em Vuhledar havia passado e os reforços da 155 chegaram para bombardear cada vez mais posições ucranianas. Os drones acharam bases que foram destruídas por disparos de precisão. A 79 começou a conhecer o horror das FAB 500, as bombas planadoras tão baratas que eram jogadas às dezenas sobre as posições ucranianas. Elas seriam fundamentais em todo o avanço russo naquela direção. Os russos tentaram um ataque noturno, julgando que já haviam destruído o suficiente dos ucranianos
para poderem abrir passagem com força. A coluna foi inicialmente recebida pelas minas, que pararam o primeiro blindado. A artilharia da 79 deu boa noite para os convidados com uma sucessão de disparos que transformou mais uma valente coluna em sucata. As trocas de amabilidades durante a noite ocorreram dos dois lados. Os drones Sudoplatov russos eram produzidos em larga escala e baratos. A brigada voluntária podia produzir mais de 1000 por dia. Os ucranianos sentiram sua eficiência no meio da escuridão. Suas explosões alcançaram os soldados em seus movimentos durante a noite, cortando os caminhos para as rotações. Os equipamentos eram outro tipo de alvo que explodiu na escuridão, o que fazia os homens acordarem com o desespero de serem atingidos a qualquer hora. A 79ª Brigada colocou seus drones para observar as colunas russas. Um dos blindados, já cheio de fumaça, tentou fugir no meio da coluna arrebentada pelas forças ucranianas no dia anterior. Atingido com força, foi para o canto da estrada coberto pelos ares escuros. Um dos tripulantes saiu correndo para se esconder no cemitério de metal. Todavia, a granada marcada com seu destino já estava pronta para o retirar de combate. O inverno já havia chegado a Nova Mikhailovka no fim de 2023. Os russos tentaram se ocultar no meio do metal que já esfriara depois que as chamas se apagaram. Eles precisaram correr com o coração disparado ao perceberem os explosivos balançando sob os drones. Eram dias difíceis para o soldado ferido, assistindo a ameaça descer sobre si. Um sobrevivente rolou para fora do blindado, onde se manteve aquecido durante a noite. O drone o esperou para o bom dia da manhã gelada e iniciou a perseguição para lhe aquecer com a explosão antes que o gelado abraço da morte o envolvesse. O avanço dos fuzileiros russos não era fácil. Em seus blindados, eles observavam as explosões ao redor sem poder fazer nada além de esperar serem colocados em posição de combate, ainda com chance de viverem. Desceram do veículo, começando a aproximação da trincheira ucraniana. Um lança-granadas fez o favor de encher o ar de fumaça para os fuzileiros correrem para a entrada das valas, com as AKs cuspindo os tiros de supressão. A tensão era passada para os dedos nos gatilhos que faziam o metal disparar contra posições inimigas. Eles usaram os lança-granadas acoplados nos rifles para atirar nas posições à frente. Tinham que limpar o caminho e fazer os ucranianos se abaixarem. Os disparos eram seguidos de pedidos para os companheiros lançarem as granadas. Os fuzis cuspiram as munições contra os ucranianos no momento em que os homens tentaram avançar. Era necessário ser rápido para recarregar depois de lançar tantos projéteis. Qualquer instante era crucial na trincheira. Um magazine cheio era usado contra os bunkers escuros, enchendo o ar de metal. Os rifles propeliram a morte para dentro dos esconderijos. Todo o buraco era limpo e conferido pelos colegas. Um sobrevivente poderia ser uma ameaça para um esquadrão descuidado. As granadas explodiram nas posições à frente. Eles seguiram encontrando os corpos dos homens atingidos pela artilharia russa. O trabalho continuou com mais granadas voando sobre os buracos. Os fuzileiros agiram em parceria com as munições repassadas de um para o outro e cada vez mais explosivos lançados sobre a trincheira. Os disparos para dentro dos buracos eram uma segurança mesmo quando havia sinal de que tudo já estava vazio. Os fuzileiros tomaram algumas das posições naquele princípio de inverno em 2023, quando a situação em Vuhledar continuava a mesma. Nem todo o avanço russo era bem sucedido assim. Muitos homens em cima de seus blindados absorviram o impacto dos drones kamikaze. Os kamikaze nunca pouparam as colunas de blindados, fazendo suas
outras descidas múltiplas enquanto ainda houvessem veículos que pudessem ser resgatados ou homens se escondendo entre eles. Os ferimentos graves incapacitaram muitos dos soldados, exigindo que alguns blindados se arriscassem para os salvar. Colocados em cima dos BMP, os homens sofreram com mais mergulhos das pestes aéreas. Os feridos se acumularam acima do transporte, enquanto outros perdidos no campo tentaram desesperadamente conseguir uma carona para fora do inferno. A tripulação queria sair dali antes que suas almas se juntassem à dos compatriotas. Nesse desespero, homens cheios de medo e dor foram deixados para trás sem forças para subirem. Um tentou correr, usando o que ainda tinha de energia para salvar sua vida. Foi inútil. A esperança o encheu no momento em que segurou no metal, mas suas forças se esvaziaram no mesmo instante, fazendo seus dedos largarem sua chance de ir embora. Ficaram no campo como mais peças esquecidas pelas forças armadas. Enfraquecendo cada vez mais sob o vento gelado, os soldados russos deitaram nas crateras de explosões prévias. Elas serviram quase como identificação para os alvos dos explosivos largados pelos drones. Alguns ainda conseguiram se esconder dentro dos blindados, mas os ucranianos procuraram cada veículo ainda em condições para explodirem. Os russos não teriam nenhum de volta. Os mais sortudos foram para dentro de trincheiras abandonadas e lá foram visitados pelo fogo que foi largado do céu. Quem teve a felicidade de ainda encontrar uma construção de pé, às vezes se distraiu demais com um sentimento que não combina com a guerra. O drone kamikaze apareceu para corrigir isso. Vítimas de explosões sucessivas, homens sangraram sob os ventos gelados que traziam os flocos de neve. Seus colegas tentaram ajudar, enquanto drones inimigos ainda não chegavam. Naquela tristeza da guerra, esses soldados viam como suas vidas eram pequenas faíscas que brilhavam e se apagavam sob o manto gelado da morte.